Então, respondendo mais uma pergunta de um seguidor, né? Essa pergunta é muito comum. Professor, os herdeiros podem usucapir um bem do acervo hereditário? Isso é muito comum, tá? Essa pergunta, essa dúvida é muito frequente. Nós, como advogados, nos deparamos sempre com uma situação como essa, isso é muito comum. Imagina só, vamos lá, uma família comum, morre lá o pai, morre a mãe, o avô, alguém, e deixam lá alguns filhos. É muito frequente, por exemplo, deixar um apartamento e um desses herdeiros residia nesse apartamento com o falecido. Com o pai, com a mãe, alguma coisa nesse sentido. Percebeu? E os outros herdeiros não. Morava cada um na sua casa, coisa e tal. Às vezes esse herdeiro tomava conta do pai, tomava conta da mãe. Veio a falecer o pai ou a mãe, como a gente fala na linguagem jurídica, abriu sucessão. E aí acontece o seguinte, ninguém patrocina o inventário, ninguém leva à frente para dar um gás nesse inventário. O que acontece? Esse herdeiro fica na posse exclusiva desse bem. Na posse direta e exclusiva sobre esse bem, sem contato dos demais herdeiros. Aí vem sempre aquela pergunta clássica, o cara fica lá 10 anos, o cara fica lá 15 anos, fica 30 anos morando no imóvel, faz benfeitorias, faz obras no imóvel, cuida do imóvel como se dono fosse. Já estou jogando para vocês aqui uma letra, um caminho, né? Quando você está tratando de uma coisa, num bem, como dono você fosse, isso é um dos principais requisitos para uso capião. Você tem o famoso animus domini, a intenção de ser dono. Então você está agindo sobre aquele bem como se dono fosse. Isso é um dos primeiros requisitos da uso capião. Só que nós temos um outro problema. Esses outros herdeiros, mesmo não estando na posse desse bem, eles têm posse. Mas como assim, Haroldo, eles têm posse? Pelo famoso direito da sazine. Para quem não lembra da sazine, é o artigo 1784 do Código Civil, assim que ocorre a abertura da sucessão, vulgo falecimento, subiu no telhado, o cara morreu, todos os bens daquele falecido se transmitem automaticamente para os seus herdeiros. Então, mesmo você que nunca foi na casa do seu pai, mas que é um herdeiro, você tem a posse, ainda que seja uma posse indireta sobre a coisa. Então perceba, esses filhos no meu exemplo, vamos botar aqui 3 filhos, um morava na casa com o pai faleceu. Os outros 2 nunca tiveram contato com o bem. Esses 2 que nunca tiveram contato com o bem, eles têm a posse indireta. Aquele que continua morando no imóvel por 10 anos, 15 anos, 20 anos, ele tem a posse direta. Esse é o grande desafio. E aí, se você conectar com outro artigo do Código Civil, o artigo 1791, ele fala que a herança é considerada como um todo indivisível. Então a herança é um bem único, considerado como um todo indivisível. E no parágrafo único ele manda você aplicar as regras do condomínio. Então você percebe, você tem vários óbices, né? Esses herdeiros que não estão em contato com o bem, eles são coproprietários. Eles são proprietários de uma parcela desse bem. Como que eu vou usucapir se eu estou na posse desse bem junto com meus irmãos? Esse é o grande desafio. Só que aí você tem de um lado um conflito. Você tem as regras da sucessão e você tem as regras da usucapião. Isso é polêmico na doutrina, mas o STJ já tem algumas decisões reconhecendo que aquele herdeiro que está na posse exclusiva, ele pode vir a usucapir um dos bens do acervo. Veja, a herança é um bem divisível. Ele vai usucapir um bem específico, totalmente divisível. Agora presta muita atenção. Se exige 2 elementos. Que esse possuidor herdeiro esteja na posse exclusiva, só ele, com intenção de ser dono, ou seja, o animus domini, quando eu falei no começo desse vídeo, e os demais herdeiros não estejam tendo posse direta sobre a coisa. E aí perceba, mas Haroldo, eles estão fazendo um inventário. Veja, se estão fazendo um inventário, não está havendo abandono. Ainda que eu não esteja morando, eu estou patrocinando o inventário. Não vai ter como ter usucapião. Quando eu falo em usucapião, só o possuidor herdeiro está na coisa, está no bem. Os demais não estão fazendo nada, não estão exercitando nenhum ato de posse, o inventário não está sendo feito, nada está sendo patrocinado. Nesse caso, esse herdeiro que está na posse exclusiva tem grandes chances de vir a usucapir. Perfeito? Tomem cuidado com essa tese, isso é uma tese bem interessante. Você já acha julgados nesse sentido que eu estou explicando nos tribunais de justiça, então você já acha no TJRJ, TJ de São Paulo, bem como você encontra essa tese no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo. Aqui embaixo na descrição tem um link para o meu canal, para o meu Instagram. Lá no meu Instagram, todo dia eu abro uma caixinha de perguntas.
Coloca a sua pergunta, eu posso selecionar a sua pergunta, qualquer dia eu respondo ela aqui num vídeo mais completo pelo YouTube.